Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 12 e o versículo de número 43. Assim está escrito: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 7 coisas que podemos fazer apenas nessa vida. O texto que li retrata-nos quando o Senhor Jesus deu um ensinamento a respeito do servo vigilante, que eles deveriam estar preparados a todo instante, porque o Senhor, como disse, havia um Senhor que iria partir e deixou os seus servos de sobreaviso, porém não disse quando e a que hora voltaria. E aqueles servos que o serviam por amor, com alegria, com gratidão, eles não mudaram o procedimento deles. Eles continuaram servindo o Senhor da mesma maneira. Eles não serviam somente na vista, na presença do seu Senhor. O Senhor estando presente, eles o serviam. O Senhor estando ausente, eles o serviam da mesma maneira. Desempenhavam um lindo e importante trabalho digno do nome do Senhor. E o Senhor disse: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. O que é vigiando? É ser vigilante, é ser prudente, é estar atento, é não perder a oportunidade, é não fazer de conta que está servindo, quando na verdade não está. Então, esta parábola do servo vigilante, ela mostra que as pessoas não podem se descuidar da vigilância, mesmo porque o nosso Senhor partiu. Ele disse que voltará um dia, não disse quando, não disse a hora, mas disse que voltaria. Então, só de saber que ele prometeu que vai um dia voltar, isso já deve nos encher de gratidão, de alegria, saber que não ficamos abandonados, mas estamos no aguardo da sua volta maravilhosa. Porém, é preciso viver com vigilância, pois pode acontecer de passar um dia, uma semana, um mês, um ano ou muitos mais, e chegar o tempo em que a pessoa diz: mas já demora tanto tempo desde que ele partiu, parece que ele não vai voltar mais. E alguns servos começam agora a relaxar o seu trabalho. Eles não continuam mais servindo com aquele ímpeto, com aquela alegria, com aquela obediência, com aquela submissão, com aquela pureza, realizando aquele trabalho de todo o seu coração. E eles então começam agora a ficar confusos. E muitos chegam até o ponto de dizer: o meu Senhor vai demorar a vir. Quando ele estiver perto de vir, dá tempo. A gente corre e faz de conta. E ele, quando chegar, vai nos encontrar trabalhando. Mas este é um pensamento vão. Ora, se ele não sabe a hora que o seu Senhor virá, como ele vai saber em que tempo ele deve ficar ocioso, descuidado, ocupado com outras coisas, para quando perceber que é o momento do Senhor voltar, ele correr para fazer a sua atividade, para dar a entender que desde o começo ele estava fazendo aquele importante trabalho, quando isso não é verdade. Então, este servo, o servo que é vigilante, ele não se preocupa com o tempo, com a hora, com o dia. Ele recebeu uma promessa, ele recebeu um trabalho, ele foi deixado na confiança e ele então vai fazer o seu trabalho debaixo da autoridade
do seu Senhor, mesmo ele não estando presente fisicamente. Mas a autoridade dele está ali representado na ordem que ele deu a cada um dos seus servos. E o Senhor disse que virá no momento. E não se sabe se ele virá na primeira vigília, na segunda, na terceira ou na quarta, como diz aqui. Sabei, pois, isto, e se vier na segunda vigília, se vier na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Achar como? Vigilante, trabalhando, confiante, ocupado no trabalho, na responsabilidade que foi determinado para cada um deles. Portanto, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não imaginais. Então, o Senhor Jesus contou esta parábola referindo-se a ele, este Senhor, que iria partir, mas um dia ele vai retornar. E os servos que ele deixou aqui, que ele encarregou de fazer o seu trabalho, eles devem continuar fazendo naquela esperança, naquela alegria, por obediência, por amor e por gratidão, porque este Senhor os chamou, os separou para si, deu-lhes a condição de servo, deu a cada um deles um trabalho necessário e importante que eles precisam fazer. E isto deve fazê-lo até que o seu Senhor volte, quando então ele certamente chamará a cada um e fará a avaliação do trabalho que realizaram durante aquele tempo que o seu Senhor esteve ausente. Então, o Senhor diz aqui que bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como achar servindo, achar temendo, achar obedecendo, achar sendo fiel, achar de maneira prudente, ativo, vigilante, cuidadoso, fazendo sempre o trabalho que lhe compete a fazer. Quando nós olhamos ao longo dos textos das Sagradas Escrituras, nós sabemos que o nosso tempo para fazer alguma coisa para Deus, de acordo com o seu propósito e a sua vontade, é enquanto estamos desfrutando desta vida física aqui na Terra. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Nós não sabemos quanto tempo teremos ainda pela frente. E por não saber isto, que o nosso fim pode acontecer a qualquer momento, nós precisamos estar a todo instante ocupado, procurando fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, porque somos servos dele. E como servos do Senhor, nós precisamos fazer a vontade do nosso Senhor. Cumprir fielmente aquilo que ele responsabilizou a cada um de nós. Quando vamos encontrar a palavra de Deus, aqui nesse texto, nós encontramos a vigilância, o cuidado, a expectativa, a prudência, para não se descuidar, não se distrair e desanimar-se. Mas nós observamos outras coisas. Dentre 7 coisas que podemos fazer somente nesta vida, nós já encontramos uma aqui. É servir ao Senhor com vigilância. Porque se faltar em nós a vigilância, o cuidado, a obediência e o temor, o Senhor vem e nós não o percebemos, ele leva os que estiverem preparados e fiéis a ele, e nós ficamos para uma outra chamada que não será nada agradável. Por isso, o Senhor Jesus ensinou: portanto, estai apercebidos, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. E quais são as outras coisas que devemos fazer somente nesta vida? Jesus deixou registrado em alguns textos que nós vamos passar a ler. O primeiro dele em Mateus,
no capítulo 5, o versículo 44, observe o que Jesus deixou para cada um de nós aqui. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, observe aqui que isto aqui são orientações que o Senhor Jesus deixou, dando aos seus discípulos para que eles cumprissem isto, até que ele venha. Então, o que fazer? Amar os nossos inimigos. Não é amaldiçoá-los, maldizê-los, desejar o mal, a vingança, a ruína para eles. Mas a palavra de Deus diz, amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, aqueles que falam mal. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, observe aqui quantas coisas o Senhor deixou para nós fazermos e que isto só é possível fazer enquanto estamos desfrutando da vida aqui na terra. Então, este é o primeiro ponto, neste versículo 44. Aqui estão: amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer bem ao que odeiam e orar pelos que maltratam e perseguem. 4 coisas: amar, bendizer, fazer o bem e orar. Segunda coisa que nós podemos fazer, enquanto aqui estivermos, nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, agora um texto deixado pelo apóstolo Paulo sobre a maneira de nós andarmos enquanto estivermos aqui. Lá está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Uma vez que o nosso Senhor partiu, nós precisamos viver na fé de que ele vai voltar, porque foi o que ele prometeu. E a fé, conforme relatou o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é através da fé que a nossa esperança é alimentada e nós, com alegria e gratidão, aguardamos o retorno do Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode dizer que está servindo a Deus se não exercer fé nele. Porque é necessário que aquele que vem para o Senhor creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, precisamos, enquanto aqui estivermos, andar por fé e não por vista. Se andar por vista, vai olhar o tempo, vai olhar a dificuldade, vai começar a raciocinar sobre a demora e vai, então, desanimar-se. Mas quem anda por fé pode, aparentemente, não estar vendo nada, mas pela fé ele já está antevendo o seu Senhor retornando para voltar ao encontro deles e levá-los para estarem juntos para sempre. Então esta é a segunda coisa. Primeira coisa é amar e orar pelos inimigos, fazer o bem, bendizer e amar. Segunda coisa, andar por fé e não por vista. A terceira coisa nós encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que ele deixou registrado também. Certamente isto ele recebeu da parte do Senhor Jesus quando o esteve servindo. No capítulo 1, versículo 12, ele diz sobre amar a Deus em suportar a provação. Provação são os sofrimentos e as dificuldades que
que se passam nessa vida, as tentações que se apresentam e na vida em que temos para servir a Deus, nós precisamos suportar, não se dar por vencido, mas atravessar por estas situações, confiando no Senhor, que vem muito breve e vai então dar a cada um a sua presença maravilhosa. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus tem prometido aos que o amam. Então, quando o Senhor vier, aqueles que, ao passarem pela provação, suportarem-na, vencerem e não se deixarem vencer por ela, estes certamente vão ter o seu trabalho reconhecido diante do Senhor. Esta é a terceira coisa que só podemos fazer enquanto aqui estivermos. A quarta, nós encontramos também na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 13, quando o apóstolo Paulo deixou escrito assim, Gálatas 5 e 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Aqui a orientação é não usar da liberdade para entrar na prática da libertinagem, mas servir uns aos outros pela caridade. Este trabalho de servir uns aos outros através do amor de Deus que foi derramado em nossos corações é uma das coisas que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos aqui. Ele disse, se nós amássemos somente aqueles que nos amam, que bem estamos fazendo? Nenhum. Mas quando amamos pessoas diferentes umas das outras, e às vezes difíceis do relacionamento, nós estamos atentando para a palavra do Senhor, porque bem-aventurado aquele, o servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim como? Obedecendo os ensinamentos que foram deixados por Jesus e retransmitidos pelos seus discípulos, que depois ele os nomeou como sendo apóstolos. É o caso de onde nós estamos lendo, de Pedro, de Paulo, de João e por aí vai. A quinta coisa que Jesus disse é que nós não devemos estar preocupados com os bens materiais, de juntar tesouros aqui na terra. Mas ele nos orienta para que nós façamos todo o possível para juntarmos tesouro no céu, nas mansões celestiais. Porque aqui a ferrugem, a traça e os ladrões roubam e destroem. Mas aquilo que é entesourado no céu, o tesouro celestial, nem os ladrões, nem a ferrugem, nem a traça, nada pode corromper e destruir aquilo que foi entesourado diante do Senhor nosso Deus. E o que podemos entesourar ou colocar no tesouro do céu são as oportunidades que Deus nos dá para sermos úteis nas mãos dele, para realizar um trabalho em seu nome, e o resultado desse trabalho é que ficará entesourado, guardado naquele tesouro que está no céu. E quando tiramos o foco do que é terreno, do que é material, nós voltamos os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Porque a volta do nosso Senhor, ele deixou bem avisado. Ele espera, quando voltar,
nos achar vigiando, nos achar servindo, nos achar trabalhando, não ocioso, mas ocupado, trabalhando, fazendo, realizando, glorificando o nome do Senhor, nas várias oportunidades e orientações que Ele nos deixa através da sua palavra. Então, a quinta coisa é ajuntar tesouros no céu. Isso nós precisamos fazê-lo. Se é no céu, então nada da terra deve ser o nosso alvo para colocar neste tesouro, mas somente as bênçãos de natureza espiritual. Então, vai depender do nosso trabalho com fidelidade, temor e obediência ao Senhor enquanto aqui estivermos, e isto vai redundar em tesouros que serão guardados lá, até o dia em que o nosso Senhor voltar. A sexta coisa que nós encontramos foi que Jesus deixou registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20, ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus nos encarregou de, por experiência de libertação e salvação que temos, de nós compartilharmos o seu evangelho com o maior número possível de pessoas, para que eles também tenham o conhecimento da obra que foi realizada pelo Senhor Jesus e que isto possa também ser de benefício para a vida deles quando eles forem levados a Cristo, libertos por Ele, salvos por Ele, transformados por Jesus, para também aguardar o seu maravilhoso retorno que Ele prometeu. Ele, quando voltar, espera encontrar o maior número possível de pessoas que passaram pela experiência da salvação em vista da fidelidade dos mensageiros do Senhor que anunciaram em alto e bom som a sua palavra, a palavra da fé, a palavra da salvação, e vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus. E então, agora, estão fazendo parte daquele grande grupo que está vigilante, que está cuidadoso, que está vivendo em fé, na esperança gloriosa da promessa que o Senhor fez, que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, espera nos achar servindo assim. A sétima coisa que nós encontramos foi a capacitação que o Senhor deixou para cada um de nós, quando Ele ordenou que o Espírito Santo viria para habitar em nós e continuar o seu importante trabalho, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e preparando e capacitando os seus servos com dons espirituais, com frutos, com ministérios, para que eles desempenhassem o seu trabalho importante aqui na terra, representando o Senhor Jesus. E desta forma, então, procurando realizar esta importante obra com fidelidade e procurando alcançar o maior número possível dentro do tempo, da oportunidade que Deus dá a cada um de nós, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai avaliar o nosso trabalho, o que Ele nos encarregou, o que Ele deixou para a nossa competência desempenharmos enquanto aqui estivermos. Então veja que coisa importante. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho nada que fazer, eu não posso servir, eu não tenho oportunidade, ninguém me dá uma oportunidade para mim servir a Deus. Bem, para servir a Deus, você não depende deste ou daquele
ou daquele outro te dar uma oportunidade para fazer isso. Para servir ao Senhor Jesus, você precisa unicamente ter sido alcançado por Jesus, salvo, liberto, perdoado, transformado por Ele. Pronto, você já tem todos os recursos necessários para servir ao Senhor. Se não há um lugar, conforme nós observamos, o lugar que as pessoas colocam como o único lugar onde as pessoas podem servir a Deus, que é dentro de quatro paredes, se lá você não tem a sua oportunidade, você pode, por onde caminha, por onde vive, onde trabalha, onde estuda, onde habita, onde é o seu trajeto, você tem ali, da parte do Senhor Jesus, oportunidades de desempenhar estes importantes trabalhos e ficar vigilante, aguardando a volta do Senhor, que muito breve há de voltar. Então não há desculpa para não fazer algo para Deus. As pessoas, todas elas, individualmente, receberam algo do Senhor Jesus e têm diante dele uma responsabilidade de servi-lo com aquilo que o Senhor capacitou a cada um. Fazendo assim, cada um vai, dentro do tempo e do espaço, realizar o trabalho que Deus lhe confiou, vai manter-se cuidadoso, vigilante e atento, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode vir. Ele virá de repente. Ele virá de surpresa. Ele virá a hora em que não imaginais. É o que está escrito no texto que lemos no contexto. Mas que ele virá sim. Isto é uma plena e firme certeza que nós temos. Então, o que fazer? Estar ocupado no trabalho que ele confiou a cada um de nós, realizando com amor, com alegria, com prontidão e com graça. Então, observamos aqui 7 coisas que podemos fazer somente nesta vida, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. E que 7 coisas são estas? Primeiro, amar e orar pelos nossos inimigos e não alimentar a inimizade, mas orar a favor deles ao Senhor nosso Deus. Segundo, andar por fé e não por vista, porque só desta forma nos manteremos em vigilância constante. Terceiro, amar a Deus sabendo que vamos enfrentar provações, tentações, toda sorte de barreiras e dificuldades, mas que não devemos nos desanimar nestas ocasiões, mas procurar, com a graça de Deus, suportar este caminho difícil e vencê-los na perseverança, na paciência, na firmeza de fé. Quarto, observamos que devemos servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Cada um de nós dependemos do trabalho de outro. E outros dependerão do trabalho confiado por Deus a cada um de nós. Então, servir uns aos outros por amor, através do amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Esta é a quarta coisa que podemos fazer. A quinta coisa é que não devemos nos preocupar tanto com tesouros aqui na terra. Infelizmente, nos dias atuais, a maioria das pessoas que dizem professar a fé em Jesus e a esperança da sua vinda estão mais ocupados com tesouros e bens da terra do que do céu. Mas a orientação de Jesus foi: ajuntai tesouros no céu. Então, os nossos olhos devem estar voltados para as coisas celestiais. Sexta coisa que podemos fazer é compartilhar o Evangelho, proclamar, falar de Jesus ao maior número de pessoas que seja possível para nós alcançarmos.
se cada um de nós fizermos a nossa parte, um grande trabalho será realizado e os resultados serão excelentes, maravilhoso, diante da presença do Senhor. E por último, em sétimo lugar, exercitar os dons, talentos que recebemos do Senhor. Porque Ele deu dons e talentos a cada um de nós para que possamos exercê-lo na sua vontade, em obediência ao chamado que Ele tem para cada um de nós e para que as vidas sejam, então, abençoados por aquilo que é de Deus, que Ele coloca na nossa vida para usar a cada um de nós como um instrumento da sua vontade. Então, observe aí estas 7 coisas importantes e necessárias que só podemos fazer enquanto estivermos desfrutando da vida física aqui na terra, fazendo-o com os olhos voltados para o céu e para a expectativa da volta do Senhor para nos levar para o encontro maravilhoso com Ele. Que possamos estarmos atentos, vigilantes e prudentes, não descuidar, não distrair, não ocupar com outras coisas, não reclamar da demora, mas ficar firme na posição, esperando o nosso Senhor, porque Ele breve virá, conforme anunciam as suas palavras registradas nas Escrituras. Que com elas nos fortaleçamos e alimentemos a nossa esperança e a nossa vida de fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus continue a abençoar-nos através de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.